Obrigado, presidente. Reconstituindo de novo o longo processo de construção da política municipal sobre álcool e drogas. Teve um trabalho bastante estruturado feito pela Subcomissão de Álcool e Drogas, ligada à Comissão de Direitos Humanos, que foi instituída, aliás, por sugestão da vereadora Patrícia Bezerra, antes mesmo do governo enviar um projeto de lei para a Câmara Municipal. Antes de nós sabermos que o governo pretendia fazer uma proposta na forma de projeto de lei, na época que ainda se falava na regulamentação do redenção por meio de decreto, portaria intersecretarial, a Comissão de Direitos Humanos decidiu dedicar o trabalho especialmente a esse tema. Quando nós ficamos sabendo, quando nós recebemos um texto vindo do Executivo na forma de projeto de lei, o texto do Executivo passou a ser a base dos trabalhos da subcomissão. Não fazia mais sentido começar do zero, quando a gente já tinha um texto sobre o qual trabalhar. Foram meses de trabalho, foram dezenas de entidades representadas na subcomissão, que produziram um vasto arrazoado com pontos considerados importantes, que deveriam ser contemplados no projeto de lei. A Comissão de Constituição e Justiça fez uma audiência pública a respeito do projeto. Muitas pessoas se inscreveram para se manifestar a respeito do texto original e a respeito até de um texto que ainda não tinha sido protocolado oficialmente pelo governo, mas que foi tornado público, que dispunha a cobrança de multa sobre pessoas flagradas usando substâncias ilícitas em lugares públicos. Então, esse fato em si, dessa previsão da multa, causou bastante repercussão, bastante preocupação em vários segmentos da sociedade, que não se sentiram contemplados por essa proposta, não se sentiram contemplados na reunião da CCJ, e a Comissão de Direitos Humanos convocou, então, uma audiência pública para ouvir essas, digamos, últimas contribuições da sociedade de um modo geral. Foram trazidas várias contribuições orais durante a audiência pública, foram entregues alguns documentos escritos. A Frente Estadual de Luta Antimanicomial, por exemplo, fez uma proposta bem pontuada em cima do texto do governo, sugeriram entrar isso, sair isso. Alguns profissionais se manifestaram, a Defensoria Pública esteve na Câmara Municipal também, fazendo alguns apontamentos. Uma frente de estudos de substâncias psicoativas da Unicamp, que acompanhou a proposta de política municipal de álcool e drogas em Campinas, também fez contribuições, trouxe para a gente algumas sugestões, e nós fizemos assessoria de diversos gabinetes, um grande esforço de consolidação, de conciliação das propostas todas, e uma nova proposta para o Executivo, que enviou um novo texto para a Câmara, acolhendo um grande número dessas propostas levadas pela Câmara Municipal a eles. Então, por exemplo, aceitou uma nova redação no artigo 1º, que não se refira a usuários de álcool e drogas indiscriminadamente, mas a pessoas que têm necessidades decorrentes do uso de álcool e drogas. Muitos de nós aqui são usuários de álcool ou de outras drogas e não somos objetos da política municipal sobre álcool e drogas. Por quê? Porque não é o caso do uso problemático, do uso que precise de atenção, de cuidado por parte do Estado, por parte do poder público. Aceitaram a inclusão da expressão reabilitação psicossocial, que é o que vem sendo usado nos textos do Ministério da Saúde, nos textos de saúde mental de um modo geral. Concordaram com a inclusão expressa de redução de danos, proteção à vida e garantia de direitos. Concordaram com a inclusão de cultura, esporte, lazer e moradia como aspectos da política pública que têm de ser integrados em uma política de álcool e drogas conduzida principalmente pelas secretarias de saúde e de assistência social. O governo acatou também a inclusão das definições do que é o uso danoso, o uso problemático. É o uso por adultos que, por sua frequência de uso,
pela quantidade ou pelas circunstâncias, causa danos. É esse uso problemático com o qual o poder público há de se ocupar. E o uso por crianças e adolescentes em quaisquer circunstâncias, independentemente da quantidade, da frequência ou do contexto. Foi incluído também, da parte do governo, foi aceita a inclusão de redução de danos, da descrição do que é linha de cuidado, da descrição do que é projeto terapêutico singular, matriciamento ou apoio matricial, cena de uso, e inclusive a descrição do que seria a requalificação da cena de uso. No texto original já vem essa previsão de requalificação da cena de uso. Qual que é o nosso receio? Que requalificação de cena de uso seja encarado pelo governo como a retirada dos usuários para que aquele espaço urbano seja recuperado sem a presença deles. Por que esse receio? Por causa até de ocorrências recentes na mais famosa das cenas de uso, que é a Cracolândia. Então, o nosso cuidado é, o que é requalificação da cena de uso? É a implantação de serviços públicos, de saúde, de assistência social, de cultura, de esporte, de lazer, áreas verdes, espaços de convivência. Não é... por exemplo, a retirada forçada dos usuários ao arrepio da legislação, ao arrepio da garantia de direitos. Isso foi incorporado também. A lista de princípios prevista originalmente no projeto do governo recebeu inúmeras sugestões de acréscimo por parte da Subcomissão de Direitos Humanos, por parte da Frente Antimanicomial, e esses princípios foram aceitos aqui na nova proposta do governo. A mesma coisa em relação às diretrizes. Então, quais são princípios da política de drogas, por exemplo? Combate ao preconceito, à discriminação e à estigmatização de usuários e serviços. Veja, isso não é um objetivo, não é onde a gente quer chegar com a política de drogas, é um princípio, é base, tem que nortear todas as escolhas feitas dentro dessa política. O combate a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, o reconhecimento da multicausalidade dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas. Quer dizer, não é uma questão só de personalidade, de terapia, de condição econômica, de família desestruturada. O uso indevido de drogas é uma questão decorrente de múltiplas causas, de múltiplos fatores. Então, se você parte desse reconhecimento como um princípio, você começa a construir uma política com determinadas características. A adoção de fundamentação científica e de saúde baseada em evidências, como forma de orientar as ações dos serviços públicos, comunitários e privados. O reconhecimento do não uso, do retardamento do uso e da redução de riscos como resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva. O que isso quer dizer? Por exemplo, ao contrário do que algumas pessoas entendem, que são coisas totalmente excludentes, ou uma política prega a abstinência total, ou ela lida com a redução de danos, são dentro de uma linha de cuidado, que é o que se preconiza. Você tem essas possibilidades, esses momentos, dentro de um projeto singular, dentro das necessidades de um sujeito. Se a presunção de uma política sobre drogas é que, na medida em que a pessoa adere à política, tem atendimento em saúde, tem atendimento em assistência social, ou ela abandona o uso imediatamente, ou ela não terá aderido à linha de cuidado, ou ela cessa imediatamente o uso, ou a gente não atende mais aquela pessoa, isso não será considerado um princípio da nossa política. O retardamento do uso, quer dizer, os espaços maiores, a quantidade menor, em outras circunstâncias, tudo isso não é considerado um erro, um fracasso, um desvio. Isso é considerado parte do processo, parte da linha de cuidado. As diretrizes também foram acatadas na proposta trazida pelo Executivo. Por exemplo, a promoção de ações voltadas tanto à população em situação de vulnerabilidade, quanto à população em geral. Porque o uso problemático de drogas não é uma questão só da população em situação de rua. Não é uma questão circunscrita a cenas de uso. Porque senão a gente acaba associando sempre o uso problemático de drogas com pobreza, com carência, com a falta de moradia.
Claro que a população em situação de rua é mais vulnerável, é mais suscetível, é mais sujeita a risco, sofre mais com consequências indesejadas. Tanto é que tem um parágrafo que diz lá, desde o texto original, em especial as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mas a política sobre álcool e drogas vale para todo mundo. Vale para a Vila Olímpia, onde não tem uma Cracolândia, mas tem verdadeira Alcoolândia. Então, esses princípios, essas diretrizes também foram acatadas pelo governo. A promoção de ações para a população em situação de vulnerabilidade e para a população em geral. A promoção da qualidade de vida de indivíduos e famílias e de comunidades saudáveis e resilientes, assegurar o acesso dos usuários de álcool e outras drogas à rede de atenção integral à saúde. Isso também é um ponto importante, foi trazido inclusive pela representante da Secretaria da Saúde na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. A gente não quer só o acesso do usuário, da pessoa que faz uso problemático de álcool e outras drogas, ao serviço de atendimento ao usuário de álcool e drogas. E aí você cria guetos, você cria uma segmentação e, não, você é um alcoólatra, então você vai ser atendido no serviço para alcoolistas. Você é usuário de crack, então aqui não é para você. Você tem que ir lá no serviço de álcool e drogas. Não. A pessoa que tem necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas tem que ter acesso ao atendimento em saúde integral. Aliás, acaba acontecendo uma situação, acontece muito com a população em situação de rua, que a gente tem dificuldade em conseguir que o SAMU atenda um chamado para uma pessoa em situação de rua, porque ela está alcoolizada. Como se o fato da pessoa estar inconsciente, isso está associado ao uso problemático de drogas, isso é um motivo para ela não ser socorrida pelo SAMU. Quando o que a gente quer garantir é o contrário, que a pessoa com necessidades decorrentes do uso problemático, do uso de álcool e outras drogas, tem acesso a todo o atendimento em saúde, e não apenas a um atendimento especializado, como se ela não tivesse direito às outras formas todas de cuidado. O desenvolvimento de estratégias de educação permanente, o desenvolvimento de estratégias de redução de danos, a incorporação e valorização de tecnologias de baixa exigência nos procedimentos de acolhida e acompanhamento, pautadas pela tolerância em relação aos requisitos para que os usuários possam ser atendidos na rede assistencial. Essa expressão da tecnologia de baixa exigência é muito importante, porque se você cria um serviço de atendimento ao usuário de álcool e outras drogas, como acontece muito na assistência social, aliás, mas que a pessoa só pode entrar se ela estiver em perfeitas condições, então você fecha a porta para quem mais precisa da política. Isso acontece em serviços de acolhimento da assistência social. Se a pessoa não estiver completamente sóbria, se houver sinais e indícios de que ela consumiu álcool, não pode entrar no centro de acolhida para o pernoite. Uma coisa é a pessoa chegar em determinada condição em que ela causa danos, problemas para si mesmo, para o ambiente, coloca outros em risco. É claro que tem que ter regras para o convívio. É lógico que sim, que isso precisa ser pactuado. Você não vai admitir que uma pessoa entre completamente alterada e transtornada num serviço de acolhimento. Mas muitas vezes fica a critério da pessoa, do funcionário ali na porta, se ele achar que tem o hálito de álcool, a pessoa não pode entrar para o pernoite num centro de acolhida. Então, essas tecnologias de baixa exigência levam isso em consideração. Se você cria serviços que têm uma disciplina super rigorosa de horário, atrasou 15 minutos, não tem mais direito. Você perdeu o horário da sua consulta, era 2 horas, você chegou 2h15. Entende? O sentido da baixa exigência é pensar que, é claro que há exigências. Baixa exigência não quer dizer exigência nenhuma, mas quer dizer que se tem essa compreensão de que se você estabelece exigências demais, você acaba fechando as portas da política de álcool e drogas exatamente para quem mais precisa desse atendimento, dessa atenção por parte do poder público, por parte do Estado. Mesma coisa em relação à simplificação do acesso aos serviços, permitindo o atendimento do usuário na rede assistencial com o mínimo de burocracia e constrangimento. Mesma coisa. Imagina que a pessoa precisa de uma atenção urgente, mas cadê seu comprovante de endereço? Não, você não está com o documento original, a cópia eu não aceito.
São coisas que a gente tenta antecipar na forma da lei para garantir, seguindo lá os princípios, a garantia de direitos, garantir que uma pessoa não seja menos importante do que o documento que ela está ou deixa de estar portando na hora que ela procura o serviço público, precisando de atenção, precisando de assistência. Outra diretriz, a unificação e compartilhamento dos dados entre as secretarias municipais. Isso, aliás, vale para todas as políticas públicas de infância, de idosos, de mulheres. Cada secretaria tem os seus dados, o seu observatório, as suas informações, os seus sistemas. Bom, a Secretaria de Assistência Social sozinha tem uns 4 ou 5 sistemas diferentes. O CISORG, o CISA, o CISRUA, que não se conectam, que não se conversam. Então, numa política de álcool e drogas, que é necessariamente intersetorial, transsecretarial, você precisa que as secretarias compartilhem os dados entre si, preservando, é lógico, tem coisas que são da conta da saúde, não são da conta da assistência, mas existem muitos fatores, a pessoa é uma só, ela não pode ser, não. Na educação ela é uma, na saúde ela é outra, na assistência social ela é completamente outra. Temos que trabalhar no sentido dessa integração das informações. O estabelecimento de ações intersetoriais, a regionalização das ações e a organização dos serviços em redes de atenção territorializadas, considerando as necessidades dos usuários. Parece tão óbvio que a gente fala, nossa, mas precisa fazer constar isso da lei? Pois é, precisa, porque senão a gente monta uma rede de atenção que, por não ser territorializada, faz o seguinte, a pessoa procura o serviço público aqui na região central. Aí a gente indica que ela tem que fazer um determinado atendimento lá na Zona Sul. Da Zona Sul, sugerem que ela participe de atividades aqui na região oeste. Então, esse territorializado tem um significado muito importante de que as pessoas possam, no seu território, na região que faz sentido para elas, perto de onde elas moram, perto de onde elas vão trabalhar, perto de onde a gente precisa garantir que elas tenham acesso a lazer, a cultura, atividades esportivas, que ali contemple a rede de atendimento. Porque pode ser regionalizado, aliás, foi uma discussão até que eu tive com o assessor do vereador Suplicy Giordano, por meio da minha assessoria também. Mas precisa ser territorializado, não basta regionalizado? Não, pensando bem, precisava sim. Eu fiz essa observação. Não, pensando bem, precisa sim ser o territorializado. Até porque regionalizado é uma coisa grande demais. A região leste. A região leste comporta centenas de territórios diferentes. O conceito de território é de um conjunto que faz sentido, né, no tamanho da vida das pessoas, de cada pessoa. A promoção de oportunidades de inserção produtiva, a promoção da reabilitação e reinserção por meio da cultura, esporte, lazer e atividades comunitárias, a presença do poder público, o monitoramento e requalificação das cenas de uso de álcool e outras drogas. Tinha uma outra... A palavra aqui não era monitoramento, a palavra no texto original era controle. Controle da cena de uso desperta aquela preocupação de que a gente tem. O que significa isso? É uma vigilância? Quem foi lá, quem usou, quem não foi? A combinação das palavras controle, cadastro, nos deixa preocupados. Então, sugerimos a substituição de controle por monitoramento. E sim, queremos a presença do poder público, não queremos a ausência do poder público da cena de uso. Aquela coisa, está todo mundo ali, menos o poder público. Cadê o Estado que não comparece? Então, sim, a presença com esse sentido. Temos que observar, monitorar, e a requalificação que não signifique tirar as pessoas para melhorar determinado lugar em termos urbanísticos, né? Como se o urbanismo precisasse excluir as pessoas. A interlocução com as estratégias nacionais, a promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade, a promoção da colaboração mútua com as instituições do setor privado e com os diversos segmentos sociais. Enfim, são inúmeras diretrizes que reúnem aqui, nesse artigo 3º, o que já vinha do texto original do governo, o que foi trazido pelo arrazoado da subcomissão de drogas dentro da Comissão de Direitos Humanos, o que foi trazido pelo documento da Frente Antimanicomial, o que foi trazido pela Defensoria Pública, e fico muito feliz de observar que, na proposta do governo mais recente, foram
linhas que foram, aliás, não foram nem linhas, foram algumas palavras de um desses incisos que o governo sugere a retirada e que eu admito que não alteram a essência do que nós estamos propondo. Objetivos da política municipal sobre álcool e outras drogas. Em primeiríssimo lugar, reduzir a vulnerabilidade, os agravos à saúde, o risco à vida e outros danos decorrentes do uso de álcool e outras drogas para indivíduos, para famílias, para comunidades e para a sociedade em geral. Assegurar o acesso das pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas e sua família às redes de atenção psicossocial e socioassistenciais. Isso é um acréscimo muito importante. Na proposta original, e mesmo na proposta da subcomissão, a gente ainda tinha eixos separados. Aqui é o eixo da saúde, aqui é o eixo da assistência social. Quando, de alguma forma, essas duas áreas da política pública têm de trabalhar juntas. Mesmo que hajam portas de entrada diferentes, em algum momento tem que ter a integração dessas linhas de cuidado. Então, aqui está junto no mesmo item, assistência, a rede de atenção psicossocial e socioassistenciais. É terrível para cada pessoa, é terrível para a sociedade de um modo geral. Quando uma pessoa tem acesso à rede psicossocial, quando ela faz, por exemplo, um atendimento em um CAPS, e ela não tem acesso à rede socioassistencial. Aí o que acontece? De quantos e quantos casos eu já acompanhei? A pessoa procura ajuda e diz, eu cansei, eu não aguento mais, eu quero parar de usar, eu preciso de ajuda. Aí eu digo, maravilha, vamos lá, um CAPS. CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, é um centro de porta aberta, quer dizer, não precisa um médico te dar o encaminhamento. A gente vai lá no CAPS e fala, precisamos de ajuda, viemos aqui. Aí, do CAPS, você tem o seguinte encaminhamento, vamos supor, legal, você vai conversar com o nosso psicólogo amanhã às 15 horas. A pessoa, saindo do CAPS, volta para onde? Para debaixo do minhocão. Volta para a calçada. Quais são as chances de essa pessoa se organizar o suficiente diante dessa frustração, diante da decepção de não ser atendida na hora, e está lá no dia seguinte, às 15 horas. Se a gente não prevê uma rede de acolhimento, de atenção, que caminhe junto, saúde com assistência social, a saúde sozinha não consegue prover a linha de cuidado abrangente como ela deve ser. Outro exemplo, a pessoa procura o CRATOD, Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas, do Governo do Estado, ali da região da Luz. Também, porta aberta, 24 horas, passa pela discussão em grupo, passa pela triagem, fala com o psicólogo, com o psiquiatra, com o assistente social, recebe uma sugestão, né, de linha de cuidado, passa 15 dias internado num hospital para fazer o primeiro processo de desintoxicação, depois passa um tempo, talvez, numa comunidade terapêutica ou não, sai do hospital, volta para o CRATOD e, muitas vezes, um morador de rua sai dessa internação de desintoxicação, que é necessariamente por período curto, e chega no CRATOD e o que ela tem para fazer é ligar para um 156 e solicitar que um serviço da assistência social venha buscá-la para que ela possa ser encaminhada, talvez, para um centro de acolhimento daqueles com a disciplina super rígida, como não tem que ser também. Então, se não houver um trabalho junto da rede psicossocial com a rede socioassistencial, muitos dos nossos esforços são destinados à frustração, à decepção, e isso faz muito mal para uma pessoa que já está em situação de vulnerabilidade e de sofrimento. Artigo 4º traz os objetivos da política, como eu já vinha dizendo, reduzir a vulnerabilidade, os agravos, assegurar o acesso. Inciso 3, garantir acesso à cultura, esporte e lazer para as pessoas com necessidades decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas, em espaços especializados, sim, importante que haja. A gente tem os SECOS, que são Centros de Convivência Cooperativa, que oferecem esse atendimento, essas atividades culturais, esportivas, de socialização e convívio, mas também nos espaços não segregados da população em geral. Isso é muito importante que esteja garantido. E, 4º objetivo,
promover o desenvolvimento de potencialidades e o ganho de autonomia para o exercício de sua cidadania e coesão social. Caberá ao Poder Executivo Municipal algumas ações no eixo da prevenção, fiscalização e campanhas educativas. Por exemplo, capacitar equipes do Serviço de Assistência Social às Famílias e Estratégia Saúde da Família para sensibilização quanto aos riscos e danos decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas. As equipes de saúde da família são provavelmente o que de melhor o SUS tem a oferecer. É o trabalho na comunidade, em domicílio, com agentes comunitários de saúde, acompanhando, de fato, a vida das famílias. Quer dizer, por meio da estratégia saúde da família, a gente não trata a doença, o sintoma. Às vezes é pior que isso, a gente não trata nem a doença, ela trata o sintoma e não descobre a causa de fato. Na estratégia de saúde da família, a gente atende, acompanha, trata a família. Quer dizer, se você tem uma família que tem uma série de ocorrências de problemas respiratórios, que vive numa casa com muito mofo e umidade, isso tem que ser levado em consideração. Não é só internar, tratar, faz uma inalação, isso não é saúde. Promoção da saúde é muito mais do que isso. E a assistência social tem o equivalente à estratégia saúde da família, que é o SASF, o Serviço de Assistência Social às Famílias, que faz esse trabalho de proteção básica na saúde, tem atenção básica na assistência social também. Então, as equipes da estratégia saúde da família e as equipes do Serviço de Assistência Social às Famílias têm esse papel de fazer de prestar atenção dentro das famílias, no domicílio, na comunidade, nas pessoas que podem fazer o uso problemático, indevido de álcool e de outras drogas, e a participação delas nas estratégias de prevenção e educação é fundamental. O governo não aceitou uma das nossas sugestões, que é a realização de ações de redução de dano nos grandes eventos promovidos pela própria prefeitura, como é o caso da virada cultural, como é o caso do São João, do carnaval, quer dizer, promovidos diretamente pela prefeitura, como é a virada, ou no caso dos blocos de carnaval, é a sociedade quem promove, mas a prefeitura tem um papel importante nisso tudo, na organização. Nós prevíamos que a prefeitura executasse ações de redução de dano nesses grandes eventos. Por quê? Porque o consumo de álcool, ainda que seja só o álcool comprado dos vendedores autorizados, cadastrados pela prefeitura, ainda assim, chega a ser deprimente a gente seguir, depois de um bloco de carnaval ou de um evento da virada, e ver adolescentes caídos no chão, adultos caídos no chão, em decorrência do uso exagerado de álcool, por exemplo. Então, se o governo não pode se omitir em relação a isso. O que nós propunhamos era que a prefeitura, dentro da sua política sobre álcool e outras drogas, se preocupasse com isso, que nos grandes eventos houvesse ações de redução de danos. Uma ação básica de redução de danos para um grande evento: a garantia de acesso fácil à água potável. Que não fosse distribuída gratuitamente a água potável, ok, sou capaz de entender. Que você não pode prever que num evento para 3 milhões de pessoas, como é a virada, para milhões de pessoas nos blocos, você consiga oferecer água potável gratuitamente para todas elas. Eu entendo. Mas se você quiser comprar água potável no desfile de um bloco, na parada LGBT, na virada cultural, no Réveillon, se você quiser comprar água, é bem provável que você tenha dificuldades. Vai ser mais fácil encontrar um vendedor de cerveja do que um vendedor de água. E o vendedor de água talvez ofereça água no preço que ele bem entender, e se ele quiser cobrar pela água, a mesma coisa que ele cobra pela cerveja, não tem nenhum controle quanto a isso. Então, obrigar a prefeitura a implantar estratégias, ações de redução de dano nos grandes eventos promovidos por ela, significa se preocupar com esse tipo de coisa, por exemplo. Não quero só que haja ambulâncias para atender as pessoas que tenham entrado em coma alcoólico. Eu quero que a gente se prepare de uma maneira para evitar ao máximo que isso aconteça. Segue a definição das ações a cargo do Executivo, sempre prevendo esse trabalho conjunto entre a saúde e a assistência social. Outro item que o governo não aceitou que nós incluíssemos
foi uma descrição expressa das alternativas de moradia a serem oferecidas às pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, que tem essa condição de vulnerabilidade de não ter onde morar. O que nós fizemos na nossa proposta foi reunir, basicamente, o que já existe. Unidades de acolhimento, isso é previsto dentro da política de saúde mental, em nível nacional. Unidades de atenção em regime residencial também já fazem parte da política de saúde mental. Isso faz parte do processo de desmanicomialização, oferecer lugares em que as pessoas que não têm uma estrutura familiar que seja capaz de suportar, de sustentar uma pessoa com determinadas necessidades decorrentes de problemas de saúde mental, que essa pessoa tenha onde morar em condições humanas decentes que preservem a sua autonomia, a sua dignidade e os seus direitos. Enfim, foram muitos os itens aceitos e eu fico muito satisfeita com isso. Alguns itens o governo não concordou em incluir no seu substitutivo, o que não significa que nós não vamos lutar pela garantia desses itens, como os diversos serviços de moradia possíveis, por exemplo, apesar de não constarem expressamente na política de álcool e drogas, fazem parte já de políticas públicas. Eu acho uma pena que não estejam diretamente associados, mas a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance politicamente para que isso seja executado, mesmo sem estar no texto. Até porque é melhor que seja executado de fato sem estar no texto do que seja mais alguma coisa que conste de um texto e não saia nunca do papel. Muito obrigada, presidente.